Nós vamos dar continuidade no estudo Céu e Inferno, capítulo 4, primeira parte. E o subtítulo aqui é Esboço do Inferno Cristão. Vamos dar uma pincelada aqui do que os caras entenderam que venceu esse inferno cristão. Os teólogos, na antiguidade, eles criaram um inferno à moda deles. Então, a maneira em que eles imaginavam que seria o castigo daqueles que cometiam os seus pecados, assim eles bolaram um tipo de inferno. Então, a pessoa denominada cristã, ela não poderia, de maneira alguma, cometer os seus pecados, porque eles criaram uma forma tão horrível para punir os cristãos, que os cristãos sentiam-se, obrigados a não cometer os erros, porque eram absurdos, porque eles iam queimar num fogo que jamais iria haver destruição. Imagine um de nós passando por uma tortura que jamais tivesse fim. A gente sabe que a espiritualidade maior nos orienta que toda vez que nós passamos por momentos difíceis, que a gente não sabe por quanto tempo vai perdurar, mas a espiritualidade nos diz, calma, isso passa. E é um período que nós necessitamos de passar por aquela dificuldade para o nosso aprendizado. Período esse que a gente não sabe dizer, vai ser uma semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano. Não, a gente não sabe. Tem seres que passam anos com aquela mesma dificuldade, pois é o tempo necessário que ele necessita para aprender. Então, cada um de nós precisamos de um determinado tempo. Como todos temos o nosso tempo e Deus tem o tempo dele. Então, houve uma criação de um inferno terrorista. E segundo os teólogos, nesses infernos, ou nesse inferno, lá residiam espíritos puros e espíritos impuros. Olha como é que é uma coisa que não bate, A gente observa que quando Jesus disse, na casa do Pai há várias moradas, a gente pode falar do nosso planeta Terra, que é uma dessas casas. E a gente observa que todos que residimos no planeta Terra, provavelmente estamos no mesmo patamar evolutivo. Há uns que estão melhores, outros estão mais abaixo, mas o patamar é o mesmo, senão nós não estaríamos no planeta Terra. Há aqueles que vêm com a missão para nos ajudar a se elevar um pouquinho mais. Esses têm um patamar mais elevado, A gente pode falar de um Chico, de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma Irmã Dulce, até mesmo do próprio Divaldo, Que são espíritos que têm um patamar mais evoluído, que estão junto de nós para nos dar as dicas para que nós possamos caminhar melhor e crescer. Muitos até falam, eu queria ter uma vida de um Chico Xavier. Doido quem pensa isso. Porque um espírito dessa estirpe não tem tempo para nada. Nós precisamos de tempo para dormir, para se divertir, Os que somos casados, tempo para a família e assim sucessivamente. Um espírito desse naipe não tem tempo para nada. O tempo dele é só de trabalhar no bem, e tem que renunciar a tudo. E quem de nós quer renunciar? Por exemplo, nós estamos aqui no Obreiros hoje e a nossa reunião vai até 11h30, Então todos vimos para cá, programados para sair daqui, no máximo 11h30. Porque meio-dia nós já temos um encontro tal, que vai perdurar
o dia, a tarde toda. E a gente só fica olhando para o relógio para ver a hora, porque nós temos compromisso. E quando bate a hora que a gente vai, aí a gente se solta, se diverte. Um espírito desse que nós estamos citando como exemplo, o Chico Xavier, não tem isso. Não tem, vamos dizer, esse direito. O direito, o dever dele é trabalhar no bem, onde dorme 3 horas por dia. Muitos de nós que estamos aqui dormimos 6, às vezes 7 horas, já reclamamos, caramba, dormi pouco. Então, nós que estamos no planeta Terra, estamos num patamar semelhante, como já dissemos. Uns mais um pouquinho elevadinho, outros menos, mas a situação é bem semelhante. Por isso, nós estamos residindo a mesma casa. Então, quando Jesus disse, na casa do Pai há várias moradas, cada morada tem o seu patamar evolutivo. E esse inferno que criaram, ele está aonde? Em algum lugar geográfico na Terra, onde residem esses espíritos. Onde? Quem pode informar? Então, quando Jesus veio com a mensagem dele para nos trazer toda a orientação possível, ele teve dificuldade de nos esclarecer, por isso que ele falava por parábola. Porque ele não poderia falar de céu, de inferno. Ele não poderia esclarecer para nós, como hoje talvez pudéssemos entender melhor a mensagem dele. Aí ele veio contando história por parábolas. Está tudo registrado. E hoje, com um pouquinho mais de entendimento, a gente consegue entender o que Jesus queria nos dizer. E nós nos bloqueamos para atender às suas dicas. E por isso que nós somos infelizes. E vivemos o nosso próprio inferno. Nós vivemos o nosso próprio inferno. Porque o nosso próprio inferno, ele está calcado em não atendermos o chamado que Jesus nos deu. Essa é a nossa dificuldade. Observemos que quando nós conseguimos fazer para o nosso próximo tanta coisa maravilhosa, naquela qual que nós gostaríamos, nós nos sentimos bem. Mas a gente não liga para isso. A gente está preso àquelas coisas que vão nos trazer as vantagens. Esquecendo de que muitas vezes certas vantagens que nós angariamos, estamos construindo o nosso inferno futuro. Aí Allan Kardec traz no Céu e Inferno, no capítulo 4, primeira parte, ele diz, lá no início, no item 11, o inferno tem variantes. Na opinião dos teólogos, nos sermões do pupilo evangélico e nas instituições naturais. Observação, tudo isso sempre de cunho material. Muito obrigado. Se é de cunho material, a gente já fica observando que são teorias materialistas. Porque é de cunho material. Eles não falam de espiritualidade, eles falam de cunho material. Tudo é de materialidade. Então, no inferno desse, como nós citamos antes, o ser encarnado vai passar por todas as dificuldades. E eles citam que é um fogo que não consegue destruir. Que fogo é esse? Quando alguns de determinadas religiões falam que por nós sermos espíritas, que por nós não cumprirmos os ensinamentos do Cristo, que nós vamos nos queimar no fogo do inferno, eles não estão errados, não.
Eles estão certos. Porque o fogo, ele é para purificar. O fogo é para destruir o que não é bom. Observam a importância do fogo. Não no sentido de nos beneficiar com os cozimentos dos nossos alimentos, entre outras situações. Mas, por exemplo, se nós pegarmos uma barrinha de aço e tentarmos envergar ou bater nela para que ela fique achatada, a gente vai ter muita dificuldade. Mas se nós levarmos ao fogo e deixar ela rubra, e nós pegarmos uma marretinha, colocarmos numa bigorna e bater, vai ter facilidade de amassá-la. Olha o fogo transformando aquelas moléculas, onde ela estava muito rígida e naquele momento ela cede. Então, se ela cede, quando nós também estivermos queimando no fogo, que o fogo é eterno, nós vamos aprender que, em seguida, nós vamos ceder. Se nós somos duros em determinadas coisas, mais à frente a gente vai aprender a ceder, porque nós passamos por um momento difícil, e aquilo foi o nosso fogo. Então, quando eles criam um inferno, que é de cunho totalmente material, isso foge totalmente do nosso entendimento, principalmente hoje, quando a gente já tem a doutrina espírita. Não faz sentido essas teorias. E há muitas crenças que ainda levam isso como uma coisa verdadeira. É tão verdadeira na cabeça deles que eles são limitados. Eles não conseguem se soltar. Eles não conseguem se descontrair. Eles são muito rígidos, muito sérios. Não pode brincar. Semana passada, em casa, eu estava entrando no banheiro tomar meu banho, aí a esposa falou alguma coisa na cozinha. Eu perguntei, você falou alguma coisa comigo? Ela falou assim, não, eu estou falando com Deus. Eu falei, então pode falar, eu sou o próprio Deus. Eu falei, não faça isso que ele vai te castigar. Ora, nós espíritas temos essa descontração, principalmente quando a gente já tem um certo grau de intimidade com Deus, com Jesus. Aí a gente brinca, não tem problema nenhum. Onde Deus vai castigar alguém? E a gente vai ver isso mais adiante, onde Allan Kardec nos traz um outro item, que ele diz assim, nessas opiniões, tanto os puros espíritos habitam os mesmos lugares que aqueles que sofrem e são espíritos impuros. Eles habitam o mesmo lugar. Olha que incoerência. Imagine que aqui no planeta Terra fosse o único planeta e nós, os encarnados, espíritos, ainda buscando a nossa melhoria, estivéssemos encarnados juntamente com Jesus, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, né? Santo Agostinho, essa turma toda, todo mundo encarnado. E aí, Jesus, beleza? Tranquilo? Vamos ali tomar um café. Já pensou? Se todos estivéssemos encarnados, não faz sentido. Por isso que Jesus disse, na casa do Pai há várias moradas. E a morada para cada um de nós é de acordo com o nosso patamar evolutivo. Aí faz sentido, né? Aí a gente fica pensando assim, como eu queria já estar no mundo de regeneração. Ora, se nós estamos desejosos de estarmos no mundo de regeneração, por nossa vez, por que não fazemos a nossa parte? Para que a nossa Terra transforme-se no mundo de regeneração que já está às portas. Acho que é do Bezerra de Menezes que diz que falta pouquinha coisa para o mundo de regeneração. Agora, essa pouquinha coisa pode ser milênios. Pode ser. Porque para a espiritualidade, um espaço curto de tempo, na cabeça deles, é nada. Mas para a gente, é uma eternidade. Aí teve um espírito que se aproximou de Deus e perguntou para Deus, Senhor, o que é para ti 1 bilhão de anos? Deus olhou para ele e disse, meu filho, 1 bilhão de anos para mim é um segundo.
Aí ele falou assim, interessante. E o que é para o senhor 1 bilhão de dólares? Aí Deus falou para ele assim, 1 bilhão de dólares ou de real, para mim é 1 centavo. Senhor, dá-me 1 centavo. Aí Deus olhou para ele, você espera 1 segundo? Então, para a espiritualidade, 1 bilhão de anos é como se fosse 1 segundo. E para nós? É 1 bilhão de anos, né? É 1 bilhão de anos. Então, o Allan Kardec nos traz aqui, então, ele continua dizendo o seguinte, né? Nessas opiniões, tanto os puros espíritos como os impuros habitam o mesmo lugar, sendo que os corpos sofrem a metamorfose e depois disso os corpos se compreendem. No juízo final, os eleitos, corpos sãos e perfeitos. Os impuros, corpos defeituosos e enfermos. Então Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Ele permite para os eleitos os corpos sãos, corpos maravilhosos, né? Todo perfeito. E para aqueles que foram condenados, os corpos doentes, então nós somos os condenados, né? Porque nós estamos aqui com todas as dificuldades possíveis, todas as enfermidades estão na nossa intimidade, basta que a gente dê um vacilo para que ela aflore, né? Todas as enfermidades estão na nossa intimidade. É preciso que a gente se cuide para que ela não aflore, né? Então, por isso que é preciso que a gente tenha atividade física, que a gente tenha uma alimentação balanceada. É importante que a gente não abuse da nossa condição física, porque a qualquer momento pode aflorar. Sábado desencarnou um amigo. Ele estava tudo muito bem com ele, só que ele era fumante. Estava tudo muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Na sexta-feira conversei com ele, estavam tudo bem. Na própria sexta-feira, quando eu retornei, passei por onde ele poderia estar, me falaram que ele tinha sofrido uma dor no peito. Tinha ido para o hospital. Aí ontem, eu estava em casa trabalhando, me veio a notícia que ele havia desencarnado. E nem deu tempo para ir para o sepultamento, porque quando eu recebi a notícia, já estava acontecendo. Então, é de uma hora para outra. Então, a gente precisa se cuidar. A gente precisa fazer o melhor que esteja no nosso alcance agora. Que a gente procure amar, que a gente procure fazer tudo de bom para o nosso próximo. Se a gente tem algum rancor com alguém, vamos procurar diluir tudo isso, porque o momento que a gente volta para a espiritualidade, a gente pode se encontrar num dito inferno, ou seja, a gente respondendo por tudo aquilo que a gente deixou de fazer e muitas vezes por coisas que a gente fez que não foram positivas, né? Então, o espírito irmão X, né, Humberto de Campos, no livro Luz Acima, ele diz que o amor é para que nós nos amemos uns aos outros, né? Se o amor existe, é para que a gente bote ele em prática, para a gente que se ame mesmo, né? Vamos amar a nossa esposa, o nosso esposo, nosso filho, nosso vizinho. Mas tem um vizinho lá perto de casa que tem vontade de matá-lo. Não, esquece essa vontade de matar. Procura transformar essa vontade de estrangulá-lo numa vontade de abraçá-lo, né? E dizer bom dia, meu amigo ou minha amiga, né? Vamos procurar transformar essas coisas, porque um dia a gente retorna à pátria espiritual e é interessante que a gente retorne para lá uma bagagemzinha melhorada. E tudo isso que a gente faz de bom no nosso momento é uma contribuição que a gente faz para a transformação do nosso planeta, de prova e expiação para um planeta de regeneração, que Bezerra de Menezes diz que já está às portas aí, né? Deve faltar aí 1 segundo. Deve faltar 1 segundo, que 1 segundo para Deus é 1 bilhão de anos, né? E vice-versa. Então, a gente tem que se tratar, né? E a melhor maneira da gente cuidar bem da nossa saúde é o amor, né? É o melhor remédio, é a melhor vitamina, né? Para a gente
se conduzir melhor na vida. Santo Agostinho, ele não concorda com esse inferno, que o fogo queima sem destruir. Vê que são sofrimentos dos reflexos morais, né? Então, observe que os reflexos morais, né, o cara responde com a condição física, e esse fogo, ele queima sempre, e o cidadão não tem oportunidade de mais sair dali. Por isso que os irmãos de outras correntes diz: olha, você vai queimar-se no fogo do inferno. Porque na cabeça dele, o cidadão vai ficar se queimando lá eternamente. Aí a gente pergunta: e Deus? Aonde está Deus? Que pai é esse que permite um filho estar nessa tortura eternamente? Aí a gente faz uma analogia com a nossa própria vida, na condição física. Quando nós passamos por um momento difícil, que ele perdura por um tempo que é necessário para ver se nós aprendemos, Deus está de olho. Deus está no controle. E Ele vai permitir que em um determinado momento aquilo termine. Porque Deus é Pai, Deus é misericordioso. Quando a gente vê alguém num processo de expiação, naquele processo de expiação ali está acoplado a misericórdia divina. Ali está a misericórdia divina. Quando a gente vê que alguém, aquele acidente que teve com os atletas, né, da Chapecoense, que a maioria desencarnaram, mas houve aqueles que conseguiram sobreviver, que tem um aí que está até sem, perdeu a perna, né? E ele dá uma demonstração de alegria. E ele, nessa demonstração de alegria, é como se ele dissesse: Deus me ensina, Deus me promove a vida. E nesse momento de expiação, a misericórdia está presente. Então, em todos os momentos da nossa vida, a misericórdia de Deus, a misericórdia divina, ela se faz presente. Então, quando nós criamos o nosso próprio inferno, ali está Deus agindo. Ele não nos tira daquele sufoco, porque nós temos necessidade daquele sufoco. Senão a gente não aprende. Nós, quando levamos o nosso filho ao dentista, num momento de sofrimento que ele passa ali, de ter que passar aquela broquinha no dente, aquilo é horrível. Mas por que a gente permite? Porque é bom para ele. Quando o nosso filho ou um amor da nossa vida precisa passar por uma cirurgia, a gente, meu Deus, vai ter que passar por uma cirurgia, mas é necessário, porque é para tirar alguma coisa que não está boa, para ficar bom. E a gente não permite, que é para melhor. Então, os nossos momentos difíceis na nossa vida, quando Deus permite, é exatamente aquele momento em que nós estamos passando por um bisturi ou pela broquinha do dentista, ou entre outras coisas que a gente acha desagradável. Mas para quê? Para que depois daquilo tudo fique melhor. Para que tudo fique são. Então, quando a gente passa por esse momento difícil, e que Deus permite, e Ele não permite com alegria, não. Ele permite com compreensão, porque sabe que aquilo vai ser o melhor para nós. Porque quando a gente permite que o nosso amor passe por uma dificuldade para que em seguida restaure a sua saúde, no momento a gente fica meio apreensivo. Mas por que nós estamos permitindo e estamos vibrando para que aquilo passe logo? Porque depois daquele processo, algo bom vai acontecer.
Né? Imagine a nossa esposa, ou o nosso esposo, o nosso filho, passando por um bisturi, e a gente é legal, vibrando. Ninguém vibra. A gente fica meio apreensivo. Porque a gente sabe que depois daquilo vai ficar um processo bom. Então, Deus age dessa mesma forma quando nós estamos com as nossas dificuldades, né? Ele vê que aquilo vai passar e vai ser o melhor para nós. E depois dessa passagem, ele conta com o nosso aprendizado. E esse nosso aprendizado é para nós e para que nós contribuamos para aqueles que estão à nossa volta para aprender, né? Como é bom quando alguém aprende alguma coisa com os nossos bons exemplos, né? Eu fico muito feliz lá na minha casa, que volta e meia o meu filho diz: quero ser igual ao senhor. Volta e meia, eu quero ser igual ao senhor. Eu fico muito preocupado, meu Deus. Volta e meia ele fala: quero ser igual ao senhor. Eu faço prece, meu Deus, tira isso da cabeça desse menino. Uma vez, a dona Fernanda, quem teve o prazer de conhecê-la, a portuguesa, ela era muito minha fã. Quando meu filho nasceu, ela disse: se o seu filho conseguir ser a metade do que tu és, vai ser um grande homem. Eu olhei assustado para ela. Quando ela me deu as costas, eu ajoelhei e pedi a Deus para que aquele pensamento dela diluísse. Aí, muito bem, então Santo Agostinho, ele não concorda com essa forma de que esse inferno, as coisas são materiais, há um sofrimento eterno ali, não tem fim. Então Santo Agostinho fala: pô, isso não existe, a coisa funciona de outra forma. Santa Teresa, a Santa Teresa, ela descreve que há uma cidade no inferno. E essa cidade do inferno, Santa Teresa descreve, é horrível, né? Nessa cidade não consegue-se ver sol, estrelas, não tem chuva, não tem nada. Nessa cidade, tudo é escuro, tudo é frio, ou muito quente, é uma tortura só. E essa descrição dela, ela traz, provavelmente deve ter sido num desdobramento, né? Ela teve um desdobramento e se transportou para uma cidade dessa e ela dá essa descrição. E nessa cidade que ela cita, que é o inferno, os habitantes, como foi citado antes por Kardec, os habitantes, que são espíritos puros, que recebem um corpo sadio, um corpo perfeito, eles vão para onde ninguém sabe e não habitarão mais aquele lugar. Os que são impuros vão receber corpos imperfeitos, doentes, e continuarão a habitar aquele lugar tenebroso, onde Deus largou esses, e que não dá a mínima oportunidade para esses espíritos impuros. Quem mandou errar? Como se Deus dissesse para ele: eu falei para vocês, eu mandei o Cristo dizendo para vocês como tinha que fazer. Vocês não fizeram, agora vai queimar aí. Vai ficar aí. Não tem salvação. Eu não quero nem salvar. Lavo minhas mãos. Deus é como se fosse Pôncio Pilatos. Lavou a mão. Então Santa Teresa dá essa descrição nesse inferno que ela viu. É uma cidade. E essa cidade funciona exatamente como ela disse, né? Lá no desdobramento dela. Funciona assim. O que ela viu. Então Deus não está nem aí para os seus filhos. Aí a gente lembra que a doutrina espírita, quando Jesus disse assim: eu vou embora, está na minha hora, mas não se preocupem, eu rogarei a Deus que envie um Consolador que ficará eternamente com vocês.
E quando esse Consolador chegou, trazendo-nos o consolo, aí a gente fica mais em paz. A gente sabe, através dos ensinos do Cristo e os endossos da doutrina espírita e os esclarecimentos que ela acrescenta, que isso não é verdade. Que Deus é misericordioso. Deus está conosco em todos os momentos. Há alguém que disse que Deus está em nós o tanto quanto nós estamos com Deus. Então, se nós queremos que Deus esteja numa forma maior em cada um de nós, que nós façamos por nossa vez tudo aquilo que está ao nosso alcance, segundo os ensinos do Cristo. Aí vai alargando esse Deus maravilhoso dentro de cada um de nós. Porque muitas vezes nós, nas nossas dificuldades, achamos que estamos sozinhos. Isso não passa. Tem um poema que eu sou apaixonado por ele. Pegadas na areia. O ser caminha com Jesus. E Jesus diz para ele, vai conversando com ele e diz para ele: estarei sempre com você. Não foi isso que Jesus falou? Falou para a gente: estarei sempre com vocês. Mas a gente acha que Jesus é mentiroso. Jesus não é mentiroso. Se ele disse que estará sempre conosco, ele vai estar sempre conosco. E nos momentos mais difíceis, ele está presente. Basta a gente querer sentir. Então, aquele ser caminha com Jesus. E chega um momento em que ele se encontra em plena dificuldade. E naquela dificuldade toda, ele se sentiu sozinho e continuou a caminhar. E no fim daquela dificuldade, ele vê o Cristo e diz: espera aí, mestre, o Senhor me afirmou que estaria sempre comigo e que nos momentos mais difíceis, mais forte estaria comigo. E eu não vi a sua presença, porque eu vi só um par de pegadas na areia. Aí Jesus disse para ele: nesse seu momento difícil, aquele par de pegadas não eram os seus, eram os meus, porque nesse momento eu te carreguei no colo. Então, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Jesus nos carrega no colo. Quando a gente cria o nosso inferno, Jesus habita o nosso inferno conosco. Aquela hora que aquele fogo está nos queimando, que é para que tenhamos uma transformação, Jesus está ali dando todo o amparo possível. E é nessa hora que a gente acha que está sozinho. A gente, nessa aí eu me dei mal. Só estou vendo uma pegada aqui. E é nessa hora que o Cristo está nos carregando no colo. E a gente nem percebe. Por que nós não percebemos? Porque nós estamos muito ligados nos nossos problemas. Se me apertarem aqui, eu vou sentir um grau de dor. Se me der um beliscão mais forte aqui, essa dor aqui eu já esqueço, me ligo nessa. Então eu vou sempre estar ligado nos meus problemas. Em estar ligado nos meus problemas, eu esqueço de Jesus, eu esqueço de Deus, eu só lembro de pedir. Mas eu não vou lembrar que naquele exato momento Ele está comigo. Tem uma história de um senhor espírita em que ele estava muito doente e já não saía mais de casa. Ficava sempre no quartinho dele, deitado, volta e meia ele sentava na sua cama e perto dele tinha uma cadeira. A filha, ao ver um amigo, disse para o amigo do pai: gostaria que se fosse visitar o meu pai, ele anda tão só, fica tão só, não tem ninguém para conversar. Aí quando ele foi, entrou no quarto do amigo, ele viu a cadeira perto da cama. Aí ele disse: você sabia que eu viria aqui? Ele disse: não.
ué, como é que você botou a cadeira para eu sentar? Aí ele sentou. Aí ele falou assim, não, essa cadeira, eu coloco ela aí, porque todo dia Jesus senta aí para conversar comigo. Então, eu sempre arrasto essa cadeira para que Jesus sente aqui e converse comigo. E eu converso muito com ele. Depois a gente conversar muito, aí ele vai. Aí o amigo conversou com ele, foi-se. Passados uns dias, ele soube que o amigo havia desencarnado. Estava ainda no quarto corpo. E ele foi para ver o corpo do amigo e viu que o amigo estava debruçado na cadeira. E o amigo disse para a filha, que morte linda. Como morte linda? Morreu no colo de Jesus. Como? Porque Jesus estava naquela cadeira. Então, toda vez que nós tivermos nos nossos momentos, seja ele felizes, seja ele tristes, seja ele doloroso, seja ele do jeito que for, arraste uma cadeira, convida Jesus para sentar, converse com ele e ele vai te ouvir, sempre. E se não tiver uma cadeira, pede para ele adentrar o seu coração e conversa com ele. Se estiver andando na rua, não precisa falar não, porque as pessoas vão pensar assim, está ficando doido, hein? Fala intimamente e ele vai te ouvir. Toda vez que a gente quer falar com Deus, às vezes a gente só fala, às vezes a gente só pensa. E ele sabe o que a gente quer, o que a gente precisa, e ele vai sempre nos atender com amor, sempre com amor. Ele jamais vai se negar de dizer, agora eu não posso, eu não tenho tempo. E Deus, que tem filho pra caramba, nossa, vai gostar de filho assim longe, não deixa de atender um sequer. E olha, quantas casas tem nesse universo? E esse universo está dentro de um outro universo. E olha a dimensão de tudo isso, que a gente ficaria louco em tentar descobrir tudo isso. E de repente, pode ter até um terceiro universo, que a gente não sabe. A gente só vai dar conta disso quando nós espiritualmente estivermos mais crescidos. Porque agora não é permitido sabermos de determinadas coisas, porque senão vai dar um treco no nosso corpo, né? E quando a gente fala, a gente estuda e fala de determinados números, a gente já fica assim, meio louco, né? Só uma palhinha. O nosso Sol de quinta grandeza, ele é maior do que a nossa Terra. 1.300.000 vezes maior do que a nossa Terra. E a gente acha que a Terra é grande, hein? Imagine esse nosso Sol, que diante de outros sóis é apenas um ponto obscuro. Aí a gente para por isso, senão a gente vai ficar doido, né? Aí vamos fechando aqui, né? Então ele diz aqui, os demônios jamais se furtará de suas tarefas, se assim não fosse, não seria inferno. Então qual é a missão desses ditos demônios? Infernizar. É perturbar um, perturbar outro. Tanto é que quando nós estamos juntos, que tem alguém infernizando um, infernizando o outro, aquele cara parece o capeta, rapaz, parece o Satanás, parece o demônio. Olha como é que, meu Deus, como é que pode? Né? Porque tem gente que é assim. Tem gente que tem o prazer de fazer o mal pelo mal. Tem gente que tem prazer de tirar vidas e mais vidas. Esses espíritos estão tendo, provavelmente, a sua última oportunidade no planeta Terra, que estão juntos de muitos de nós, que buscamos intensamente o nosso equilíbrio, que buscamos intensamente fazer todo o bem que está ao nosso alcance, para que esses aprendam, para que esses se regenerem, para que continuem tendo a oportunidade de retornar ao planeta Terra. Mas dessa forma, infelizmente ou felizmente, eles terão que ir para outras paragens, porque são espíritos ainda muito endurecidos,
São esses que podemos dizer os próprios demônios, né? Que fazem o mal pelo mal, que têm o prazer de ver uma criança sofrer, que têm o prazer de ver uma pessoa com um certo grau de idade, indefesa, né? Com todas as suas dificuldades, ir lá ainda fazer um mal qualquer. É ter um coração muito duro. Então esses espíritos, infelizmente ou felizmente, provavelmente está tendo a última oportunidade de estar na Terra. E nós, por nossa vez, com a doutrina espírita, vamos aprender. Aprender que é preciso a gente renunciar a determinadas coisas para que a gente tenha sempre um encontro com Jesus, né? Para que cada vez mais os infernos ou o inferno que a gente cria para nós, a gente pare de criar. A gente deixe de ser esse coautor ou autor, né? Coautor não, autor. Se fôssemos coautor, porque Deus teria criado o inferno e nós criaríamos um outro, né? Não, nós somos os autores do nosso inferno, porque Deus não cria nada de ruim. Tudo que Deus cria é bom. Tudo, né? Então, tem um trecho, uma dessas escrituras aí que diz que é sagrada, que Deus se arrependeu de ter criado o homem e destruiu o homem. Ora, se Deus se arrepende de alguma coisa, esse não é o Deus que a gente conhece, que Jesus apresentou. Não tem nada a ver com esse Deus maravilhoso. Porque o que vai acontecer comigo daqui a 1 bilhão de anos, vamos dizer assim, Deus já sabe. O que está acontecendo comigo agora, há 1 bilhão de anos, antes de Deus me criar, ele já sabia que ia acontecer. Esse é o Deus que a gente conhece. Esse é o Deus maravilhoso que nós temos que fazer por nossa vez para que ele cresça cada vez mais dentro de nós. E para que cada vez mais a gente não seja os autores do nosso inferno. Que a gente crie situações que por mais que esteja difícil a nossa vida, a gente se sinta em paz, em alegria de estar naquele momento, porque a gente sabe que aquilo vai passar e tudo é com a permissão de Deus, né? Não é falado que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita? Se cai é porque Deus permitiu. Então nada é sem a permissão de Deus. E se nós hoje estamos aqui brindando a taça da paz, da alegria e do amor, porque Deus permitiu. Se Ele não permitisse, nós não estaríamos nesse momento tão feliz que nós nos encontramos agora. Assim sendo, que Deus nos abençoe a nós todos, que tenhamos um dia de muita paz, de muito amor, de muita saúde, alegria, na nossa casa, na rua, nos nossos trabalhos, aonde quer que nós estejamos. E para que isso aconteça, não depende de Deus, depende de nós. Aí sim, aí entra o amor de Deus endossando os nossos atos para que tudo se concretize. Muita paz.